O medo e insegurança pública tomou conta do estado do Ceará. Nas últimas semanas, a violência e a instabilidade têm gerado grande preocupação entre os cidadãos e autoridades locais. Os índices alarmantes de criminalidade, incluindo roubos, furtos e confrontos armados, têm deixado a população cearense em estado de apreensão. As comunidades mais vulneráveis são as que mais sofrem com a falta de segurança, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores. As autoridades estaduais têm enfrentado enormes desafios para conter essa onda de violência e restaurar a tranquilidade nas ruas. A necessidade urgente de medidas eficazes para combater o crime organizado e proteger os cidadãos tem sido o centro das discussões nos órgãos públicos no Estado. Diante dessa situação crítica, a população clama por soluções concretas e eficientes por parte das autoridades. E acompanhando de perto os desdobramentos dessa situação delicada, nossa repórter Eduarda Amorim foi às ruas. Olá, Eduarda. Olá, Nádia. Estou aqui nas ruas de Fortaleza, onde falei com os moradores locais para entender como a situação de insegurança tem impactado suas vidas. As pessoas estão temerosas e até com medo de dar entrevista. A sensação de medo e vulnerabilidade é palpável, especialmente entre aqueles que residem em áreas mais afetadas pela violência. Muitos cidadãos expressaram sua preocupação com a falta de policiamento ostensivo e a impunidade dos criminosos. Alguns mencionaram a necessidade urgente de medidas preventivas e de repressão ao crime, enquanto outros destacaram a importância do apoio comunitário na proteção mútua. Houve relatos de famílias que se sentem acuadas e limitadas em suas atividades diárias devido ao clima de insegurança. A demanda por mais presença policial e políticas públicas eficazes para lidar com o problema é uma constante entre as pessoas com quem conversei. De volta aos estúdios. E aqui nos nossos estúdios estamos com o jornalista Fábio Tágira do canal Olhar Municipal e com o ativista político Fernandes Filho que está em Portugal. Sejam bem-vindos. Vamos começar com Fábio Tágira. Fábio, na sua opinião, as políticas públicas para a segurança no Ceará têm falhado? Muito obrigado pela oportunidade de aqui debatermos assuntos importantes para a sociedade cearense, né? E essa questão da insegurança pública no Estado vem aí afligindo todos os nichos sociais e econômicos do Estado, ou seja, independente de onde o cidadão esteja vivendo, esteja localizado, a insegurança pública vem predominando nos bairros, nos povoados, nos municípios, o que é uma triste realidade. Fábio, foi anunciado que o governo do Ceará recebeu um valor alto para aplicar na segurança. Você acredita que estes recursos terão algum impacto? Dos recursos para a estrutura de segurança pública no governo do Estado, sem sombra de dúvidas, não vem faltando nada. Esse valor aí do Ministério da Justiça que você citou é só mais um incremento econômico numa estrutura já muito bem alicerçada financeiramente há muitos anos. Ou seja, a questão não é falta de recursos. A Polícia Militar, por exemplo, no estado de Ceará, é uma das mais equipadas do Brasil. Sem sombra de dúvida, aqui não deve nada a ninguém em termos de equipamento técnico, equipamento de proteção do policial, viaturas modernas, capacitação do policial, enfim, todas as questões relacionadas à logística, a entendimento de um bom equipamento de segurança pública e de pessoal qualificado nas ruas, isso não falta. O que falta realmente é uma logística de entendimento da ação do crime organizado no bairro, nos bairros, nos municípios, enfim, nas zonas rurais, para que se possa estancar ali em loco o começo da ação. É esse tipo de compromisso que a Secretaria de Segurança Pública deve ter com a sociedade, agindo dessa forma, conhecendo aí as especificidades, conhecendo onde age o crime organizado de forma mais próxima, tá? E aí acabando com o problema a fundo. Vamos conversar agora com o ativista político Fernandes Filho, ele que é cearense mas está em Portugal. Fernandes, como você está vendo esta onda de criminalidade e violência no Ceará? Olá, Nádia. Olá, Fábio. Olá, amigos da Sala do Olhar Democrático.
Bom, eu vejo com bastante tristeza essa situação do Ceará. Faz mais de 5 anos que eu estou fora do Brasil e parece que a situação do Ceará, em termos de violência, só vem crescendo. Em parte por muitas das coisas que o Fábio falou aí com muita propriedade, mas também por outras questões, por outras situações que são políticas. Nós tivemos, no meu modo de ver, uma época em que houve uma redução muito grande e um combate à criminalidade pesada aí no Ceará, quando o Renato Torrano foi secretário de Segurança. E logo em seguida o próprio Moroni Torga, que depois virou vice-prefeito de Fortaleza e fez um trabalho belíssimo com aquelas torres de segurança que, no meu modo de ver, não descartando a possibilidade de estar errado, o Roberto Cláudio, que era o prefeito, deveria ter dado mais apoio para esse serviço de segurança que o Moroni estava implementando, até porque era um serviço diferente, porque não era basicamente a vigilância através das torres, era todo o trabalho social que fazia-se em torno desse projeto dele. E foi muito bom para Fortaleza. Não sei se a atual prefeitura, o Sarto, está dando vazão a esse trabalho, dando continuidade, né? Geralmente os políticos têm uma mania besta de o outro fez uma coisa boa, ele faz uma descontinuidade para depois fazer uma outra coisa que muitas vezes não é bem aquela ou tão bem feita para poder colocar a marca dele. Então isso é um desserviço que acontece junto da política. Quando eu falo de política, é porque muitas das coisas não são feitas por falta de vontade política. Muitas vezes a atividade da política se choca, a atividade do marketing da política, né, o exibicionismo da política se choca com o que se tem de fazer para o bem da população. E, infelizmente, o eleitor não percebe esse drama que acontece em torno dele. Mas eu vi o Fábio também falando sobre a questão das verbas, né, que foram, me parece, 40 e poucos milhões para ser distribuídos na área de segurança, né? E foi muito comemorado pelo governador, o ex-ministro Flávio Dino, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, foram aí, fizeram a festa, fizeram aquela apresentação toda, e eu me recordei de um outro projeto com um valor bem maior, que foi para o estado do Ceará na época em que o atual senador, ex-governador Cid Gomes, era o governador do estado do Ceará. Foram, se eu não me engano, 57 milhões, ou seja, mais dinheiro do que o Flávio Dino deu para o atual governador Elmano de Freitas. E o que nós tivemos foi um desastre na nossa polícia. O Cid tentou criar uma polícia cidadã, né, muito próxima da população, a ideia era muito boa, mas a logística não foi bem apresentada nem bem feita. Começando pelos carros, que era uma Hilux, um carro bonitinho, né, mas que não tinha estabilidade, né? Então, nós tivemos muitos desastres de carros com a polícia, né? O carro capotava, o carro batia, certo? Não tinha estabilidade, né? Então, fora isso, nós tivemos também outros problemas também relacionados a essa ideia de criar uma polícia comunitária. A ideia é boa, mas, assim, eu vi, ninguém me contou. Na minha casa, de frente para a minha casa, o Honda parava e ficava de papozinho com as meninas que ficavam sentadas na calçada esperando os soldadinhos da polícia, ao invés de estarem fazendo a ronda do quarteirão, né? Eu até, na época, brinquei, fiz um vídeo bem-humorado chamado Arrodeio do Quarteirão e mostrava que estava errado, né?
No vídeo eu até brinquei que o Cid botava assim um vale transporte, e o vale transporte está mais barato do que a Hilux. Então foi o seguinte, foi muito desperdício. Começar, ele teve muita crítica na questão do fardamento, né, que ele trocou a farda oficial da polícia, isso gerou um custo, ou seja, o fardamento foi onerado, e a diminuição da violência, como se deveria no Ceará, não ocorreu, né? Então, não é o dinheiro que vai fazer com que a criminalidade acabe, mas isso que o Fábio falou, o investimento na inteligência, a ação da polícia, né? E o treinamento dos policiais para lidar com as questões de violência, né? E de trato com o cidadão também. Um dos fatores que, inclusive, o ex-senador Álvaro Dias falava muito, e é uma verdade absoluta, é que há necessidade do restauro da autoridade. Quando nós falamos de restauro da autoridade, a autoridade ela só pode se dar pelo princípio positivo se ela for feita através da confiança. Caso contrário, ela vira uma tirania. Uma autoridade que se impõe não é uma autoridade que desperta a confiança. Então, existem dois tipos de autoridade: aquela que se impõe pelo medo, pela tirania, e aquela que se impõe pela confiança. Então, a falta de confiança na polícia, tá, se dá por dois aspectos também. O primeiro aspecto é o aspecto de saber que a polícia não tem condições de cuidar de você e que o marginal vai poder se vingar do cidadão que o denunciar. Nós tivemos aí casos aí no Ceará que foram casos absurdos, que nós só ouvíamos falar no Rio de Janeiro. Já é um absurdo um caso existir, que é aquele do bandido ir lá resolver tomar a casa do cidadão, botar o cidadão para fora e fica por isso mesmo, e o cidadão tem medo de denunciar porque não acredita na polícia, que a polícia realmente possa defender ele, porque a polícia tomando as providências, depois o marginal é solto e depois ele vai lá e se vinga da família. O outro aspecto é a truculência com que a polícia muitas vezes trata o cidadão, que tem medo da polícia, ao invés de olhar o policial como um fator de segurança, e as cenas de covardia que nós estamos assistindo quando você tem o prisioneiro já preso, algemado muitas vezes, e algumas vezes já foram torturados e mortos. Esses dias estava uma cena ridícula aí na rede social, o cara levou uma facada e estava sendo preso por levar uma facada, né? Que absurdo. A câmara de gás que fizeram e mataram aquele marginal, enfim, se a sociedade se transformar no monstro que ela diz que combate, então a sociedade não é mais digna do que aquele monstro que ela diz que está combatendo. Então a truculência da polícia gera um outro aspecto também errado que nós vemos muito no pessoal da esquerda, que é os direitos humanos. E os direitos humanos no Brasil, às vezes, é também feito de maneira errada, é lenha para aquecer é o que eu chamo de capim mental para aquecer o gado, né? Que falam muitas vezes do que não entende. Mas tem alguns aspectos que estão certos. Muitas vezes os direitos humanos defendem não a integridade do bandido, mas um tratamento VIP a quem tirou a vida de outro, muitas vezes de forma bárbara. Então, isso gera uma indignação nas pessoas, e os direitos humanos muitas vezes esquecem da vítima. Tá? É o famoso morredorzinho. Não, ele morreu, acabou. Vamos cuidar de quem está vivo. Não é bem assim. A sociedade exige e a justiça existe para fazer justiça. A demora, muitas vezes, em se fazer justiça também é fator de deixar as pessoas não só descontentes, mas desconfiadas e incrédulas de que o nosso sistema judicial, policial, funcione em favor de segurança do cidadão ordeiro. Então, é necessário que entenda-se que, ao cometer crime, há punição. E essa punição tem que vir para poder
justificar a existência tanto da justiça como da polícia para a sociedade que paga os E impostos. aproveitando esse diálogo com a Nádia e com a equipe do Olhar Democrático, vou perguntar ao Fernandes Filho, hein? Como é viver em Portugal essa questão da segurança pública? Quais as ações aí os governos promovem no sentido de garantir ao cidadão a sensação de segurança? Faz 5 anos que eu deixei o Brasil, como o tempo passa, né? E com a internet, às vezes, a gente não sente nem falta, né? Porque a gente está sempre em contato. Mas em Portugal, Fábio, a sensação de você poder andar com o seu celular falando, seja qual for a marca dele, tá? É realmente uma sensação de paz, tranquilidade. Você poder ir no caixa de banco, certo? Sacar seu dinheiro, sair contando no meio da rua, guardar na carteira, sem que te roubem, sem que te sequestrem, sem as saidinhas, tá? Ou pelo menos sem o terror de tudo isso, tá? A sensação de você poder andar livremente qualquer hora do dia, da noite, sabe? Não vou dizer que lá por Lisboa, eu não moro em Lisboa, né? Preferi sair do agito das grandes cidades. Não vou dizer que lá não aconteça alguma coisa, porque sempre quando você aglomera, muita gente sempre dá algum problema. Mas, na regra geral, o policiamento aqui se distingue daí do Brasil, porque o policiamento aqui é conhecido por ser mais comunitário e próximo da população. Você não vê um policial chegar e olhar logo com a cara feia para você, chegar e dizer: ei, e aí, como é que é? Tá pensando o quê? Tá me olhando o quê? Cadê documento? Não. Eles chegam com toda a educação, quando vão fazer uma abordagem: bom dia, boa tarde, boa noite. Cidadão, posso ver isso, posso ver aquilo, tá? Então, eles são realmente uma polícia treinada, né? E para lidar, estabelecer uma relação de confiança e proximidade com os cidadãos. Porque se a polícia perde a confiança, tá? É igual político quando perde voto. A população não vai confiar na polícia e, aliás, a credibilidade da nossa polícia, muitas vezes por função do nível de grosseria, de abordagem policial e até de truculência e violência desnecessária, por mais que seja um marginal, é um ato de covardia, muitas vezes, você pegar um camarada, como já foi feito aí, botaram numa câmara, inventaram uma câmara de gás, botaram o cara lá, o cara já estava preso, amarrado, algemado, indefeso. É mera covardia. Tá? Tô falando assim porque esses fatos revoltam a gente, tá? E fazem com que a polícia perda a confiança e a credibilidade. Então, aqui existe essa relação de proximidade e confiança com os cidadãos. E isso é o que vem contribuindo para ter uma maior sensação de segurança. As pessoas confiam na polícia. É o que o Álvaro Dias falava lá no Congresso Nacional, né? Que existia a necessidade de restaurar a autoridade. E a autoridade só pode ser restaurada a partir da confiança mútua, tá? Então, isso é um diferencial grande da polícia daqui para a polícia daí. Essa relação de confiança que gera proximidade. A gente não tem medo da polícia aqui. Aí, no Brasil, a gente tem medo da polícia, tá? Porque essa relação de confiança foi quebrada. Então, isso gera uma sensação de segurança e paz maior, certo? Além disso, o sistema em Portugal ele é mais centralizado, certo? O que facilita a coordenação e implementação de políticas de segurança. No Brasil, as diferenças são mais relacionadas à estrutura e à abordagem do policiamento, que muitas vezes enfrenta desafios relacionados à corrupção, falta de recursos, treinamento inadequado. Essas diferenças influenciam muito, Fábio, certo? Na eficiência e até na percepção da população do real valor de uma boa polícia, tá?
Então, é o que acontece no Brasil, é isso. Precisa haver uma reorganização, certo? Um resgate dessa confiança para que a polícia possa realmente fazer um trabalho exemplar, tá? Aí no Brasil e possa começar a combater a criminalidade com maior responsabilidade, com maior credibilidade, né? Gerando uma credibilidade na população. Bom, a nossa live termina por aqui. Queremos agradecer a presença do jornalista e especialista em políticas públicas do Ceará Fábio Tágira e do ativista político Fernandes Filho, que também é cearense. Deixo a vocês as suas considerações finais, começando pelo Fernandes Filho. Bom, só queria fazer um fechamento aí, ao cumprimentar a Nádia, como o Fábio cumprimentou. As pessoas olham e dizem, mas é um avatar gerado por inteligência artificial, só que no olhar democrático, por trás desse avatar, tem uma pessoa de verdade, certo? E hoje nós estamos fazendo isso porque se torna bem mais fácil para a gente fazer e elaborar as coisas, né? Em termos de produção de conteúdo, que é o que o Olhar Democrático vem fazendo. Pessoal lá da sala, o meu abraço a todos. Nádia, muito obrigado. Fábio, valeu. E espero que estejamos juntos em outras ocasiões. Aliás, sua mãe, a minha esposa, né, que eles se trata como mãe e filho, quer lhe fazer um convite, né? Quer fazer o programa com você, certo? Então fica aí o desafio para o Fábio e para a Valesca montarem Ela Disse, Ele Disse, né? Do Olhar Democrático. Então, até logo, muito obrigado a todos e bola para frente. Agradecer aqui a equipe do Olhar Democrático, na pessoa do Fernandes Filho, que vem fazendo um trabalho forte de comunicação e de bons debates. A live do Olhar Democrático Ceará fica por aqui. Antes de irmos, pedimos para que não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, isso nos ajuda. Até breve.